Quais são algumas das decisões de negócios mais idiotas? Kodak dizendo ao criador da fotografia digital para ir se fuder: o triste é que eles tiveram a tecnologia primeiro nos anos 70 e adiaram por tanto tempo porque o custo seria muito alto para os consumidores, então eles simplesmente erraram totalmente e cavaram o seu próprio cova. Comprar o MySpace por 580 milhões de dólares e depois espantar os usuários com anúncios destinados a gerar lucro. Os usuários saem do MySpace e entram no Facebook, vendem o MySpace por 38 milhões de dólares, ai. Eu trabalhei no programa de televisão Fear Factor, com certeza fazer duas garotas loiras gostosas beberem sêmen de burro matou o show, foi cancelado após a polêmica daquele episódio. Doutores, qual é o paciente mais estúpido que vocês já tiveram? Tive que explicar para uma menina de 17 anos e sua mãe que ela não era de fato alérgica ao álcool, mas apenas de ressaca. Ela reclamou que nas noites em que bebia muita vodka, geralmente com o estômago vazio, sentia náuseas, corava e às vezes vomitava pela manhã, mas isso não acontecia o tempo todo e não havia outros sintomas típicos de uma reação alérgica. Um gritou comigo, vomitou e defecou no chão, depois tentou me morder, mas sou veterinária. Paciente pensou que tomar uma dose dupla de vitamina B6 era o mesmo que B12. Advogados, qual foi a coisa mais maluca que você já leu em um testamento? Tivemos um cliente detalhando sua coleção de rochas em seu testamento, incluindo instruções para que certas rochas fossem depositadas em certos rios do Canadá. A minha mulher deixa o seu amante e a consciência de que nunca fui o tolo que ela me pensava. Ao meu filho deixo o prazer de trabalhar para viver. Durante 25 anos, ele pensou que o prazer era todo meu. O melhor insulto de todos, estava no meu livro de testamentos e fundos na faculdade de Direito como um exemplo de pessoas falando mal de seus testamentos. Você deveria desencorajá-los de fazer isso. Uma amiga minha foi adotada ao nascer. Quando a mãe dela morreu, o testamento deu metade da herança para suas duas filhas naturais. Minha amiga não ficou com nada, que diabos. Oficiais de admissão em universidades. Qual é a coisa mais idiota que você já viu em uma inscrição? Eu vi duas redações escritas por pais, não apenas que você poderia dizer pela escrita, mas redações de mães escritas em primeira pessoa sobre seus filhos. Escusado será dizer que nenhum dos dois entrou, e provavelmente um teria de outra forma desde que ele teve o notas. Meu amigo escreveu um sobre como ele inventou a penicilina, ele foi aceito. Uma vez alguém escreveu sua redação sobre feijão e todas as maneiras que ele adorava cozinhá-lo. Ele passou cada dia da semana e falou sobre o prato de feijão de cada dia. Foi meio assustador. Ele tinha uma receita muito boa de molho de feijão, porém, o nome do requerente? Albert Einstein. Uma garota que se inscreveu na DUC estava tão nervosa com sua inscrição que tinha 87 cartas de recomendação junto com sua inscrição e não conseguiu entrar. Pais, por que vocês não deixaram seu filho dormir na festa do pijama? Ele era um idiota completo sem respeito pelos adultos. O ponto de ruptura foi quando ele colocou alvejante em um borrifador e perseguiu nosso filho de 5 anos borrifando-o. Sua mãe se desculpou, mas nunca mais. O garoto que queria vir já foi uma vez antes, e ele quebrou uma janela quando ficou bravo e correu para sua casa a 3 quarteirões de distância. Ele era um pouco cleptomaníaco, veio exatamente 3 vezes para sair, sempre que faltava alguma coisa, sem mais visitas. Descobriu recentemente que foi acusado de peculato na empresa em que trabalhava. Doutores, quando vocês pensaram como vocês sobreviveram a isso? Eu estava trabalhando no pronto-socorro quando uma criança entrou após cair de uma janela de 3 andares completamente ilesa. O triste é que eles eram de um bairro violento e a mãe não percebeu por cerca de meia hora. Um fazendeiro estava dirigindo um trator com um daqueles enormes rolos de feno nas costas. O feno não estava preso corretamente, então quando ele parou rolou para frente sobre ele e o dobrou ao meio. Tudo o que ele tinha eram 2 fraturas por compressão nas costas. Os seres humanos são como um iPhone, às vezes podem sobreviver a uma queda de 3 metros e às vezes quebram quando são jogados na cama. Alunos, vocês já perderam a paciência com um professor? Minha professora da 2ª série era a irmã Brigitte. Ela não gostava nada de mim. Um dia eu estava passando mal e pedi para usar o banheiro. Ela me disse que eu estava mentindo, pois ela tentou me dizer porque eu era um mentiroso. Vomitei em cima dos sapatos dela. Um amigo meu queria ir para uma universidade que era difícil de entrar. O conselheiro disse para ele não perder tempo porque ele nunca iria entrar. Isso o irritou e ele foi ao diretor, que ficou do lado do conselheiro. Ele se inscreveu de qualquer maneira, foi aceito e colou 2 cópias na porta do conselheiro e do diretor. Ele não tinha dinheiro para ir de qualquer maneira, mas estava tentando provar um ponto.
Na sexta série, meu professor queria ser apreciado pela classe, então ele me intimidou e me envergonhou junto com o resto das crianças legais. Qual é o seu exemplo mais engraçado de vingança mesquinha? Minha extraiu com um homem casado, ele agora mora com ela e é péssimo, mas mesmo assim ainda tem o login da televisão dela, loguei, apaguei todos os programas dela, depois gravei apenas os trapaceiros do programa. Mesquinho, mas me faz rir. Kid roubou minha garrafa de água, eu abri e deixei dentro da mochila dele. Acelerar a velocidade de clique duplo de um colega de trabalho e vê-lo se contorcer quando sua velocidade normal de clique duplo não está funcionando. Professores, qual foi o encontro mais estranho que vocês tiveram com um pai? Um pai ficou bravo porque eu reprovei no jornal do filho. Você não sabe que isso pode prejudicar a autoestima deles? Minha resposta de talvez ele devesse ter feito o trabalho não ajudou. Ela ameaçou ir ao conselho escolar, ao prefeito e ao superintendente nessa ordem. Um pai ficou irado com o fato de sua filha ter que aprender matemática de Obama. Tentei manter uma cara séria até que ele terminasse. Quando lembrei que sou o professor de história, ele nunca foi ver o professor de matemática, e nunca descobriu o que é a matemática de Obama. Minha esposa, uma professora do ensino médio, adora falar sobre a vez em que teve reuniões de pais e professores e um menino de 14 anos sentou-se no colo do pai durante toda a conferência, incrivelmente estranho. O que alguém disse para fazer você não gostar dele imediatamente? Cara novo no trabalho, no primeiro intervalo para o café ele começou a reclamar da ex que tinha a custódia das crianças e como ele gostaria de cortar a garganta dela com uma faca enferrujada. Prazer em conhecê-lo também, não pense que vou levar rompe com você. Perguntou-me você se importa se fumar, então começou a tirar um cachimbo de metanfetamina. Existem diferentes níveis para ser um psíquico, estou no nível roxo para poder falar com os mortos, disse um novo funcionário do meu emprego anterior. Não. Conheça seu professor um dia antes de meu filho começar o jardim de infância, e esse outro pai se gabou de que seu filho era completamente analfabeto, não suportava ser lido e também odiava ler. Quando foi o seu maior momento eu não deveria estar rindo. Uma garotinha em minha cidade natal tinha câncer, e houve grandes arrecadações de fundos para ela por anos. No dia em que ela morreu, meu colega de trabalho disse, quero meu dinheiro de volta, e eu ri tanto que quase perdi meu emprego. Eu estava em um velório para a avó de um amigo, do nada, ouço alguém do outro lado do corredor gritar quem diabos fez cocô no videocassete, eu perdi, não tenho ideia se alguém realmente fez ou se foi um funeral trabalhador doméstico ou o quê. Mas a aleatoriedade disso me fez rir incontrolavelmente por alguns minutos sólidos, fiquei surpreso por ser o único, todo mundo estava falando baixinho ou chorando, eu estava rindo alto e incontrolavelmente. Em um funeral, a comida servida era excepcionalmente saborosa, meu pai se inclina e diz, cara, ele deveria morrer mais vezes, o mais difícil que já tentei manter uma cara séria.